É. Oi, chegamos! Tudo bem, Elzimar? Ótimo, ótimo. Sueli Murdoco, astróloga, psicoterapeuta junguiana, e nós estamos nesse encontro semanal para uma série de 12 entrevistas sobre os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Quem chegou agora neste episódio não pode perder os outros. É uma sequência lógica, embora os episódios sejam independentes, né? Mas a gente está fazendo de tudo para que seja até em 15 minutos, né? Para a gente poder dar as pinceladas principais. E no episódio de hoje, nós vamos entrar a partir de agora, de hoje aos próximos 4, sobre cada elemento, que nós falamos generalizadamente, né? Agora vamos focar. O elemento água, que a função é sentimento. Lembrando que na astrologia, o elemento água é o Sol, para quem nasceu em Câncer, Escorpião e Peixes, embora todos nós tenhamos o elemento água no nosso mapa. Então, serve para todo mundo, especialmente para quem tem água forte ou Câncer, Escorpião e Peixes. Me diz Isso. aí, é verdade que o elemento água é de gente fria? Olha, não. O elemento água é de gente muito emotiva, né? O que é importante a gente perceber é que todos os elementos são feitos de qualidade, de frio, quente, seco e úmido. Da união dessas qualidades saem os elementos. E a água é da união da qualidade fria e úmida. Tá? Fria porque a água é fria, úmida porque tem a ver com certo... a água faz montinhos, né? Gosta de estar junto, a umidade faz isso. Então, ser fria e úmida tem a ver exatamente com essas qualidades do elemento, entende? Mas a água em si é versada para a função psicológica do sentimento. Vimos anteriormente que essa função é mais exacerbada no elemento água. Tá? E são pessoas que se sintonizam com esses sentimentos delas e dos outros e com sutilezas psíquicas que muitos sequer percebem. Outros signos ou outros elementos não percebem, mas a água capta. Aqui, como você, né, que a gente estava conversando antes, né, tem a função do sentimento e é assim, seco, desculpa, é frio e úmido, né? São duas Frio e úmido. polaridades. E o céu e o inferno também tem essas duas polaridades, né, no elemento água. Eu costumo dizer isso, sabe por quê? Porque a água, ela tem essa plasticidade, ela vai da emoção mais profunda, que a gente poderia dizer que seria o inferno nosso, né? Porque isso borbulha dentro da gente e faz todo uma instabilidade de alguma forma, porque ela mexe com isso, com a estabilidade. Tanto a água e a terra são signos, são elementos complementares. Então, quando a água está muito borbulhante, ela precisa da terra para ter os pés no chão e as raízes, tá? Então, a água, ela é profunda, ela reina nas emoções profundas, das paixões, dos grandes temores, medos, das fantasias, das compulsões, né? Você vê que com água é tudo over, né? Tem a ver com grandes, né? E ao mesmo tempo é um grande, como a gente falou de Netuno, né? Um grande amor, uma aceitação muito sensível, que abrange toda a criação, não só as pessoas, mas o mundo e, vamos dizer assim, o universo em geral. Esse é o céu e o inferno, né? Tanto que Câncer, né, tem aquele arquétipo da mãe, né, da família, do acolhimento, né, do receber, né, muito mais do que dar, né? E você veja, sempre nesse reino do sentir,
né? Do sentir, da empatia, do captar, né? Porque a natureza do sentimento, ela é parcialmente inconsciente. Por quê? Porque ela está em contato, como a gente já tinha visto Plutão, vamos dizer assim, Netuno, com o quê? Com aquilo que não é tão consciente. E uma imagem poderia ser o iceberg, né? Então as emoções têm parte fora do mar, né? Fora da água, e muito dentro da água, que seriam a parte inconsciente. Tá? Então a água, o sentimento ele é mobilizado, mas as pessoas não têm plena consciência do que motiva tudo isso, porque são estímulos. E o que ela sente, de repente, ela não sabe de onde veio, o que ela sente, mas ela não sabe por que está sentindo aquilo. Tá? Então, a exagerada sensibilidade faz com que existam esses temores. Tá? Alguma ameaça, a água já reage. Então, a gente poderia dizer, inclusive, que a síndrome do pânico é uma reação exagerada da água, né? E que tem a ver com Plutão também. Outra característica que é muito da natureza dos sentimentos e que são inconscientes e tudo mais, são esponjas psíquicas, principalmente piscianos. Eles absorvem os sentimentos do ambiente. Então, muitas vezes o pisciano, ele foi em algum lugar, né? Absorveu energias, tanto positivas como negativas, não existe essa seleção. Mas, normalmente, as negativas é que ele vai mais sentir. E, muitas vezes, ele não tem percepção de que aquilo não é dele. Ele veio e fez um delivery de sentimento que não era dele. E aí, ele precisa, sim, ter mais consciência e um trabalho interno para poder entender se é dele ou não. E isso não é tão simples, né? E você falou do pisciano, especialmente o pisciano, porque não é porque é do signo de água que Câncer, Escorpião e Peixes são idênticos, né? Eles têm relações diferentes com esse sentir. Exatamente por conta do elemento, né? Por conta do elemento do Sol, inclusive por conta dos signos, né? Então, o signo de Peixes, ele é regido inclusive por Netuno, né? Então, é água no seu maior, vamos dizer assim, profundidade no sentido imaterial, né? Porque Peixes é um signo onde não existe matéria. Peixes é água, né? Peixes, Escorpião também, Câncer também. Mas, de qualquer maneira, é uma água muito profunda, de oceano. Tá? Já a água de Câncer é estilo um regatinho. Tá? Não é tão profundo desse jeito. E Escorpião, a gente costuma dizer que é água de pântano, que é uma água meio misteriosa, entendeu? É uma água meio que não dá para ver o fundo de alguma forma, pela consistência dela e pela mistério mesmo, né? Pela profundidade da coisa. Então, cada água tem as suas características, sim. Eles são intuitivos, sensíveis, empáticos e também são místicos, né? Tem muita gente, por exemplo, ligada a esse elemento água, que tem muito do misticismo, que gosta dessas coisas do oculto, né? Porque aí é que vamos diferenciar a água. O oculto, que mais lida com o oculto, é Escorpião. Porque ele lida com essas profundidades e os mistérios. Ele percebe. Porque o que seria o místico? É aquilo que você não percebe. Não é o teu real. Né? Aquilo que está por trás daquilo que a gente considera real.
Escorpião é muito, tem esse olho bastante, essa visão bastante acurada sobre aquilo que não é dito, aquilo que não está escrito, vamos dizer assim. Então, o misterioso, e inclusive o médium, né, de captação, existem vários tipos de médium, mas aquele que mais capta é muito água também, é muito água. E assim, exteriormente parece assim que são pessoas calmas, só que internamente, né, existe aquela tempestade. E o que a água precisa aprender para realmente ter essa coisa da calma, mas também não ser aquela coisa muito plácida, porque a vida às vezes, né, exige que a gente tenha impulsos, né? Como que a gente deve aí controlar isso? É muito interessante, né? A sensibilidade da água. Então, precisa ser, se a gente for ver, água e terra se combinam. Então, ela precisa ter o bom senso, tá? O bom senso e o pé no chão que a água não tem. Então, o que a gente poderia dizer? Como é que a gente vai... O que a água precisa aprender? Né? Ela precisa aprender a se voltar mais para o real, porque muitas vezes a fantasia fica tão grande, os medos ficam tão grandes e tão reais, que ela perde a noção do que realmente está acontecendo, tá? No real. Então, colocar essa sensibilidade mais na posição da realidade, né? E trabalhar o pensamento também, né? Ser mais racional, seria isso, canalizar essa sensibilidade, tá? Porque quando essa estabilidade emocional fica muito grande, ou seja, quando o emocional não consegue ser controlado, autocontrolado, aí a gente começa a entender por que existem as instabilidades e os transtornos emocionais, né? Daí uma depressão e tudo mais, né? A trabalhar, então, o que seria necessário? Trabalhar essas fantasias. Trabalhar quer dizer fazer com que essa pessoa entre em contato com estes sentimentos, com esses acontecimentos internos, colocar, né, para fora, ou seja, para fora do iceberg, para que ela consiga entender qual é a dimensão disso tudo, né? Da real dimensão, né? Não superdimensionar aquilo que não, às vezes nem é tão grande, né? Que a gente faz isso. Então, a gente poder pintar, escrever, pintar o medo, de repente, né? É muito interessante a gente, na psicoterapia, a gente costuma aconselhar, escreva sobre isso, né? Você não precisa mostrar para ninguém, né? Escreva sobre isso, sobre esse medo, pinte se você puder, então de alguma forma expressar aquilo que parece gigante e ameaçador, na hora que ele vê por um outro elemento, né, por um outro prisma, as coisas tendem a se equilibrar, né? Você falou agora da materialização, né? A água e com a terra, que são opostos e são complementares. E quando tem a água com o fogo e o ar, né? Que aí não, o fogo e o ar não são nem é oposto e nem é complementar. E esse é o mais difícil, né? Então a água é sensível, por exemplo. A água não se dá muito bem com o ar. Por quê? Porque o ar é agitado, né? Mentalmente agitado, fisicamente agitado, e traz o quê? Traz ansiedade para a água, traz uma coisa não confortável, né? Porque a água ela é mais plácida, né? Ela precisa, inclusive, se recolher quando dos estímulos todos, para como é que equilibra uma emoção, uma sensibilidade aflorada? Eu preciso me recolher, né? Me recolher para um lugar de paz, para que eu possa fazer discernimentos dentro de mim. Tá? E o ar, então, imagina que a água precisa de silêncio, e o ar fica, né? Se fosse, por exemplo, um casal, tá? Um casal
Eu tenho um exemplo muito nítido, um casal exatamente isso, onde ele é ar, ele é água, e normalmente precisa de um silêncio, de ficar mais quieto, lendo tal, e ela é mais ar, aquário, tá? Então, dentro desse relacionamento, um dos pontos desafiadores é o que ele fala. Ela não sabe calar. A gente vai em algum lugar de natureza onde precisa ser admirado e calado, ela tem sempre alguma coisa para falar. Não, é a característica dela, mas incomoda a água que é ele, né? E de alguma forma o fogo também. O que acontece? O fogo, ele machuca a sensibilidade da água, tá? Com a impulsividade, ele passa como um trator, né? Passa como um trator em cima. Por quê? Porque ele quer fazer, né? Eu preciso. Então, o fogo é menos empático ou pouco empático, a água é mais empática, né? Ou seja, se coloca no lugar do outro. Então, a dificuldade do fogo de se colocar no lugar do outro passa na frente ou por cima, e a água se ressente, tá? Mas, do lado positivo, o ar também, com relação ao ar, o ar põe palavras aos sentimentos da água. Olha que bonito. Quando os dois conversam, né? Quem é que vai expressar os sentimentos da água? O ar, tá? E o fogo. O que faz o fogo? O fogo acende a vida da água. Lembra que quando a água existe algum tipo de dificuldade emocional, colocar a pessoa fazendo exercício em movimento acende a vida dentro dessa água que está um pouco mais apagada. Maravilha, maravilha. Né, a gente fica nesse tema aí por aqui para a gente pensar sobre isso e lembrando que essa entrevista nossa faz parte de uma série de 12 entrevistas sobre os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Essa é a 8ª. Então eu convido as pessoas, né, que estão chegando nessa gravação especificamente, que conheçam as nossas outras. A gente já tem disponíveis, né, nas nossas redes sociais, tanto minha quanto da Sueli, e também no YouTube. No YouTube está separado numa playlist os 4 elementos da natureza, na astrologia e no tarô. E o próximo encontro nós vamos falar sobre o elemento terra. Tudo isso que a gente aprendeu do elemento água, nós vamos falar do elemento terra. Então eu já agradeço a sua participação e a gente volta daqui a pouco. Tchau.